Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias do mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 13 de junho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 67.700 dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de 2,4%. O mercado cripto como um todo está apresentando queda. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento está cerca de 3.500 dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de 4% e uma desvalorização acumulada ao longo dos últimos 7 dias de cerca de 9%. Sem sombra de dúvida, o Ether está numa fase de acumulação, esperando de fato o início da negociação dos ETFs Ether Spot, que ainda não tem prazo, mas estima-se que irão ocorrer ali na primeira semana de julho. E falando em ETF, no dia de ontem, no dia 12 de junho de 2024, os ETFs de Bitcoin Spot, pelo menos até o presente momento, tiveram um resultado positivo de 1.457 Bitcoins de entrada. Eu digo até o presente momento porque a Grayscale, que é o segundo maior ETF de Bitcoin Spot do mercado e que comumente tem saída de Bitcoin devido à sua alta taxa de administração, ainda não lançou os resultados. Então a gente só vai saber se o dia de ontem foi positivo ou não depois que o da Grayscale lançar. Para vocês terem uma ideia, no dia 11 de junho, ou seja, antes de ontem, a Grayscale teve uma saída de 1.807 Bitcoins. Se a saída se repetir, o dia de ontem também foi negativo. Então, para saber se o dia de ontem foi positivo ou não, a gente precisa de fato aguardar o resultado da própria Grayscale. E dando continuidade ao Giro Bitcoin de hoje, indo um pouquinho para os Estados Unidos agora. As maiores empresas do mundo estão abraçando projetos de blockchain com entusiasmo crescente, mas os Estados Unidos têm algum trabalho a fazer se quiserem aproveitar as oportunidades que esses projetos representam. Essas foram algumas das conclusões alcançadas pela Coinbase em seu quarto relatório sobre a adoção corporativa ano a ano. O número de empresas Fortune 100 com iniciativas de criptomoeda blockchain ou Web3 aumentou 39% ano a ano no primeiro trimestre de 2024, alcançando um recorde histórico. Muitos desses projetos estão em estágio avançado de conclusão e têm um orçamento médio de 9,5 milhões de dólares. Além disso, 56% dos executivos da Fortune 500 dizem que suas empresas estão trabalhando em projetos de blockchain. Quem descobriu isso, novamente, foi o report feito pela Coinbase. Ou seja, de acordo com a Coinbase, os Estados Unidos estão atrasados perante o restante do mundo, apesar das empresas do Fortune 500 estarem sim investindo alguma coisa, investindo algum tempo, investindo dinheiro em Bitcoin e criptomoedas de uma forma geral. E saindo agora dos Estados Unidos, indo para a China, no dia de ontem, dia 12 de junho, o presidente chinês Xi Jinping enviou uma carta aberta de elogio a Andrew Xiaoyao, que é o cientista-chefe da rede Conflux e professor da unidade de Tsinghua. Abre aspas, nos 20 anos, desde que você voltou à China para ensinar, você transformou seu patriotismo em uma jornada de serviço ao país. Você se dedicou à universidade e fez grandes realizações no ensino, na educação das pessoas e na inovação em pesquisa científica. Gostaria de expressar meus sinceros cumprimentos a você. O presidente chinês encorajou Yao a continuar sua jornada de explorar modelos de treinamentos independentes para talentos inovadores, promover a inovação interdisciplinar e de ponta, construir uma base de treinamentos de talentos de alto nível, inovação científica e tecnológica e fazer novas contribuições para alcançar a autossuficiência científica e tecnológica de alto nível. A Conflux, vale ressaltar, é uma blockchain camada 1 que opera em um consenso híbrido de Proof of Work e Proof of Stake, operado pela Conflux Foundation, também conhecida como Instituto de Pesquisa Blockchain Xangai Trigraph. É apoiada pelo Governo Popular Municipal de Xangai e o projeto afirma ser a única blockchain pública regulamentada na China. Ou seja, o presidente chinês, Xi Jinping, está elogiando um executivo de blockchain em uma carta aberta. Vale ressaltar que, apesar disso, pelo menos até o presente momento, o Bitcoin ele é, entre aspas, proibido na China. Eu digo entre aspas porque a China já tentou banir o Bitcoin 7 vezes e até hoje nunca teve sucesso. Então, de qualquer forma, a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos anos, uma mudança de comportamento da China e do governo chinês perante as criptomoedas de uma forma geral. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Terraform Labs, que era a empresa por trás da moeda, da criptomoeda, do criptoativo Terra Luna,
concordou em pagar à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, aproximadamente 4,47 bilhões de dólares como parte de seu acordo com o regulador de valores mobiliários. Isso mesmo, bilhões com B. As reparações totais incluem multas de restituição de aproximadamente 3,6 bilhões, uma multa civil de 420 milhões e juros de pré-julgamento de quase 467 milhões de dólares. O acordo foi alcançado após um júri considerar a Terraform Labs e seu fundador responsável pelo colapso do ecossistema Terra, que simplesmente apagou 40 bilhões de dólares em ativos de investidores. De acordo com o plano do acordo, o ACO da Terraform Labs, o Duon, é responsável por 110 milhões de dólares em multas de restituição, 80 milhões de dólares em multas civis e aproximadamente 14,3 milhões em multas de juros de pré-julgamento. O pedido do acordo estabeleceu os próximos passos imediatos e de curto prazo. Abre aspas. O pagamento das reparações monetárias contra o won será considerado satisfeito desde que todas as transferências de won para a SEC e para o espólio da falência da Terraform, no caso da falência, totalizem não menos que 204.320.196 dólares, excluindo o valor de quaisquer criptoativos da Terraform transferidos para o espólio de falência da Terraform Labs. Somente se e até que o won complete 1. Transferir para uma conta de custódia acordada por won e a equipe da comissão 4.700.000 dólares dentro de 30 dias após o julgamento final. O documento também estipulou a transferência de todos os criptoativos pertencentes à Luna Foundation Guard e todas as participações em tokens PIF Network, que o ticker é PYTH, todos esses tokens do won, para cobrir o custo das multas de restituição e juros de pré-julgamento, com qualquer valor restante de venda desses ativos sendo aplicado às multas civis. Ou seja, o Duon e a Terraform ainda estão tentando aí pagar as suas multas, pagar as suas penalizações. E vale ressaltar que o destino do Duon ainda está incerto, porque os tribunais de Montenegro lutam para fazer com que o sul-coreano seja extraditado, né? Os tribunais de Montenegro, recentemente, eles reverteram a decisão de extraditar o won. E os advogados do fundador da Terraform argumentam que os procedimentos e ações impróprias nos tribunais inferiores comprometeram os processos judiciais em muitos dos recursos que apresentaram. Nesse momento, o Tribunal Superior de Montenegro ainda está tentando determinar se extradita o fundador da Terraform para o seu país ou para os Estados Unidos para enfrentar as acusações. Vale ressaltar que ele foi preso em Montenegro não por causa desses crimes. Ele foi preso por portar documento falso. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!